Olha só, Astério, eu faço destaque, já que a gente falou um pouquinho dessa esfera federal, dos acontecimentos. Olha só, o Valdemar da Costa Neto já foi condenado na Lava Jato, enrolado até a alma, que é o presidente do PL, partido pelo qual o Bolsonaro foi candidato à reeleição, né, pela presidência da República, deu algumas declarações polêmicas hoje para a CNN, que aqui eu destaco algumas manchetes, que inclusive o AC 24 Horas reproduziu, você que nos acompanha ao vivo pode acompanhar esses links, essas matérias. Olha isso, Astério, vou ler aqui para você. Olha só, abre aspas. Bolsonaro não estava preparado para a derrota e achei que ele fosse morrer, diz Valdemar. Olha só, primeiro ponto. Outra, presidente do PL, Valdemar, diz ter recebido diversas minutas de golpe. Outro ponto. Militares, abre aspas, militares atrapalharam o governo e Bolsonaro errou demais na pandemia, diz Valdemar. Falo mais uma. Valdemar lança Michele Bolsonaro à presidência como opção a Jair. Astério Moreira, juntando todas essas manchetes, já estão trabalhando com o plano B. O Valdemar da Costa Neto, que fez o partido dele levar uma multa aí de 23 milhões, porque embarcou Furada. uma furada do Bolsonaro aí sobre questionar as eleições, as urnas, está começando a desembarcar desse mundo paralelo. Como é que você vê isso, Astério? E já pensando, inclusive, num plano B? Eu acho que ele falou algumas verdades aí, né? De que realmente o presidente errou na pandemia. E quem está falando não é eu e nem é você. É o Não Valdemar é da eu. Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, aliado de Isso, primeira hora, linha de frente. Então é ele que está isso, falando. Ele, isso. Valdemar, que está falando. Que o presidente errou na pandemia, que os militares erraram no governo quando foram para cima do Bolsonaro, mas ele também ele deu abertura para que eles entrassem. E todo esse processo muito estranho, e que o presidente não estava preparado para perder uma eleição. Quem vai jogar, pode ser futebol, dominó, baralho, tem que estar preparado para perder. Muito mais para perder do que para ganhar. Exatamente. Ganhar a eleição é um evento. É um evento. Agora, perder é o natural, é o comum. E o presidente que falava que era um guerreiro, que era tanta coisa, e de repente entrou numa depressão porque perdeu uma eleição, ele Astério, só o Valdemar mesmo para. Astério, entrou só numa depressão, não, entrou num avião e fugiu, né? Tem esse adendo, lembrando que o visto dele, do Jair Bolsonaro, deve vencer esses dias nos Estados Unidos, ou seja, ele teoricamente vai ter que voltar para casa, não se sabe se vai conseguir renovar, não se sabe como é que vão ser os próximos trâmites, mas uma hora ele volta. Destaco aqui, sem querer pendar para um lado para o outro, a coragem do Lula de ter enfrentado seus algozes, ter enfrentado inclusive a imprensa em determinados momentos que eu achei errado, ter enfrentado setores da justiça que também foi errado, entendeu? Mas ele não era nada, ele era apenas um ex-presidente. Mas o Lula em nenhum momento se cogitou a possibilidade de sair do país. Foi preso, foi condenado, depois foi, como diz os bolsonaristas, foi descondenado, foi candidato, foi eleito presidente e agora presidente da República. Faço ressalvas a isso. Para quem acompanha, vai entender esse processo, como é que funciona. Mas destaco isso de uma maneira assim bem singular. Você concorda com esse ponto, Astério? Marcos, o presidente Lula ganharia a eleição em 2018 do Bolsonaro. Isso aí isso aí estava certo. A única maneira
de Lula não ganhar de Bolsonaro era exatamente Sérgio Moro fazer o que fez, cumprir um papel. A impressão que dá é que houve uma articulação bem feita, para que o Lula não fosse candidato, realmente, porque a acusação e a sentença de 60 páginas ali, me parece, salvo engano, de Moro, no caso do apartamento na Praia das Antúrias, no Guarujá, o tal do triplex, foi furada. Sentença furada. Não tinha a menor possibilidade de provar que o apartamento era do ex-presidente ou do presidente Lula atual. Não tinha como. E a fundamentação da prisão foi em cima daquilo. Quer dizer, um erro. A justiça comete erro. Tem tanta gente achando que o Xandão está errado, e por que o Sérgio Moro também não errou? Não é verdade? Agora, houve sim corrupção no governo do PT. E se a gente analisar com muita cautela, a gente pode observar que a corrupção estava dentro do sistema eleitoral. Os partidos que teve mais gente presa, primeiro foi do PP, segundo me parece que do PL, eu sei que o PT foi o quarto. O MDB está na frente do PT. Então foi uma corrupção de governo. De governo. Foi Você não pode pegar e atribuir. Foi sistêmica, como a gente sabe, né? Então, eu creio que essa tentativa de impedir o Lula de ser candidato já trouxe ali a gênese dentro do Supremo de que ele estaria liberado com a próxima eleição, principalmente com a postura da coordenação da Lava Jato lá em Curitiba, depois da Vaza Jato, que deu para perceber a articulação do juiz com o Ministério Público, com o Dallagnol, com todo mundo e tal, aquilo vazou de uma maneira que descaracterizou completamente a Lava Jato. Muito embora a gente saiba que houve corrupção eleitoral, MDB participando, pegando dinheiro da Petrobras, pessoal pegando dinheiro da Eletrobras, dos Correios, Roberto Jefferson era o chefe da gangue, e estava todo mundo envolvido nesse processo de corrupção, né? E aí eu acho que tudo isso que aconteceu hoje, a gente no futuro vai ter muita cautela para analisar friamente. Eu só acho que o presidente Bolsonaro, depois que ganhou a eleição em 2018, ele teve a maior oportunidade da história de ser o maior presidente do Brasil. Mas ele não desceu do palanque, ele foi pau. Astério, eu sempre destaco em conversas, inclusive com amigos, inclusive em rodas jornalísticas, que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse tido uma postura mais diplomática, tudo bem, mais direita, não nos questiona isso, mas uma postura mais diplomática, uma ação mais efetiva, no sentido de não criar problemas na pandemia, de não ter aquele discurso mortífero, aquele discurso que, queira ou não, ceifou vidas, incentivou pessoas a tomarem coisas que não funcionavam, né? A tal da cloroquina, mas de qualquer forma, isso é passado, Astério.